Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o professor Joseone e nesse momento está iniciando EBD em Síntese. Este programa é de inteira responsabilidade do Departamento de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Mossoró. E hoje, dando continuidade à nossa lição do nosso primeiro trimestre de 2023, hoje é a lição de número 11. E desde já eu peço aos amados irmãos, amadas irmãs, que nos acompanhem pelas mídias sociais, pelo nosso canal do YouTube, EBD em Sínteses AD Mossoró, pelos canais da TCM 8 e 38 AD Mossoró e pela Rádio Libertadora 96.3. Hoje uma lição muito maravilhosa, lição 11, que tem como título o avivamento e a missão da igreja. Nosso textuário diz o seguinte: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Verdade prática diz o seguinte: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa, olha só, no avivamento espiritual. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 16, dos versículos 14 ao 20. Você pode acompanhar na sua Bíblia esses textos maravilhosos que para muitos é o imperativo de Jesus. Mas lembrando que o imperativo de Jesus não é ir, mas sim pregar e fazer discípulos. Essa é a recomendação. Porque muitos vão, mas não fazem discípulos. Então, nossos objetivos da nossa lição é conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva, como foi que iniciou, como ocorreu, certo? O objetivo, o segundo objetivo, é conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob poder do alto e explicar o genuíno avivamento. Esta lição, nós já participamos de várias lições que vai repetir um pouco, principalmente da lição número 1, o que é o avivamento, como iniciou o avivamento. Lembrando que avivamento não é só, como nós chamamos de ter um Pentecoste, mas sim orar, jejuar, ler a palavra, ter o seu devocional, fazer o que Jesus recomendou. Então, este sim é um verdadeiro avivamento da parte do cristão. Nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: o avivamento após a ressurreição de Cristo. Tópico 2, o avivamento na missão da igreja local. E tópico 3, o avivamento e as missões transculturais. Nós vamos entender hoje um pouco sobre esses fatos. Lembrando que a igreja, seja ela onde ela estiver, ela era principalmente no princípio da igreja primitiva, só era conhecida pelo quê? Pelo dinamismo que eles faziam em quê? Na evangelização e no discipulado. E o ponto principal que era o cuidado dos necessitados. Então, quando um avivamento chega na igreja, ela se torna ousada para pegar a palavra. Então, esses eram o intuito. Então, cada crente, ele torna um embaixador, olha só, e Paulo escreve isso nas suas cartas, um ministro da reconciliação, que você chama a pessoa para se reconciliar com o Criador. E quando o avivamento vem à igreja, o crente cresce, certo? Em graça, em conhecimento e em número. Olha só, quando partindo desses princípios, quando o avivamento chega na igreja, ela torna o crente um embaixador e um ministro da reconciliação. E também, certo, o crente cresce na graça, no conhecimento e em número. Então, as igrejas cristãs, elas precisam hoje de um avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo. No livro de apoio do escritor, da comentarista da lição, Elinano Renovato, ele diz assim:
os crentes, olha o que ele diz, os crentes precisam buscar o batismo no Espírito Santo para que, individualmente e com as suas famílias, possam participar de igrejas cheias de poder ou cheias do poder de Deus. Sem esse poder, a missão da igreja fica comprometida com a fragilidade. Olha só o que o autor ele usa esse termo chave aqui, né? Fica comprometida e fragilizada. Lembrando que a nossa palavra-chave é missão, né? Lembrando que missão é algo que se institui e a pessoa é obrigada a fazer, né? Eu vou numa missão, então essa missão você só termina quando você realiza ela, segundo alguns dicionários. Então o primeiro tópico diz o seguinte: o avivamento após a ressurreição de Cristo. O desânimo dos discípulos. Sabemos que quando os discípulos estavam com Cristo, sabemos que nenhum deles cria em Cristo verdadeiramente, porque muitos lá, quando Cristo ele morreu, que ressuscitou, e antes da ressurreição de Cristo, todos os discípulos voltaram a fazer o que fazia antes. Após Cristo, ele ressuscitar e soprar o Espírito Santo na vida dos apóstolos, aí sim, eles passaram a entender o real significado de um avivamento. Isso nós podemos ver em Atos 1:8, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que no grego essa palavra é dunamis, né? Essa palavra poder é uma palavra polissêmica, vem em vários sentidos, né? E sereis minhas testemunhas, mártires. Então dá para entender que os discípulos iam sair, iam receber uma habilidade do Espírito Santo para proclamar, ter um revestimento, ter uma coragem a mais, uma habilidade a mais para pregar, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E é interessante que nos versículos 10 e 11 de Marcos 16, diz assim o autor: e partindo ela, anunciou-lhes aqueles que tinham estado com ele, olha só, se referindo a Maria Madalena, né? E eles não creram, né? Os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram, olha só. Então isso mostra, mas após a ressurreição, como foi esse avivamento? Em Atos 1:8, como eu já falei, Atos capítulo 5, versículos 42, e todos os dias, olha só, e todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Também em Atos capítulo 8, versículos de número 4, olha o que o texto ele vai nos dizer. Atos capítulo 8, versículo de número 4, diz o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A gente vê aqui quando o evangelho foi pregado em Samaria, eles ficaram dispersos, mas nem essa dispersão, nem essas perseguições abalaram os discípulos, que eles mesmo dispersos pregavam a palavra. E lá no capítulo 13 de Atos também, nos versículos do 1 ao 4, certo? Você, meu querido professor, meu querido irmão, acompanhe e leia os textos de referência na nossa lição. Atos capítulo 13 dizia assim: na igreja em Antioquia havia alguns profetas e doutores, olha só, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora crido com Herodes, quando era o tetrarca, certo? Saulo, servindo a eles, olha, jejuando, disse o Espírito Santo. Olha só, então eles oravam e esperavam a resposta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E é tanto que quando Jesus aparece para os seus discípulos, o clima entre eles, né, permaneceu ainda em incredulidade. E após Cristo ressuscitar,
Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos. Por quê? Porque estavam com medo dos líderes. Então, vejam bem. Após a ressurreição de Cristo, e Cristo soprou o Espírito Santo e eles saíram com poder e grande glória, a gente vê que Jesus, quando ele aparece, os discípulos estavam com medo. E após esse revestimento, eles criaram coragem e saíram pregando. Por quê? Porque eles tinham ousadia em falar e em pregar a palavra de Deus. Lucas capítulo 24, verso 36 dizia assim: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz sejam convosco. E eles pensavam que tinham visto algum espírito, algum vulto, e eles espantados, versículo 37, e atemorizados, pensavam que via um espírito. Olha só. Vemos que a incredulidade ela é uma das causas do nosso afastamento com Deus. Isaías, no capítulo 59, ele deixou bem claro que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas as iniquidades, certo? Faz separação. Essa separação é uma incredulidade que a pessoa tem e comete a fazer os seus pecados. E após a ressurreição de Cristo, né, Jesus ele deu um mandato, que nós chamamos de grande comissão, que nós lemos em Marcos, que deles irem e para proclamar o evangelho. É tanto que, observem, até Cristo aparecer para eles, eles achavam que tinham visto algo, espírito, alguma coisa. E quando a gente lê Atos, no capítulo 3, uma passagem bastante maravilhosa e bem conhecida, mas que tem um real significado na caminhada dos discípulos, que diz assim, Atos 3, versículos do 6 ao 8. Disse-lhe Pedro, lá na porta do templo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Olha só, eles aqui estavam lá com um clima de incredulidade, certo? Antes de Jesus aparecer. Após que Cristo aparece e tem a ressurreição, que sopra o Espírito Santo, olha o que Pedro disse, isso que eu tenho, eu te dou. O que era que ele tinha? O Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E isso prevaleceu tanto que lá em Atos capítulo 5, versículos 15 e 16, dizia assim, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e punham os seus leitos em caminhos, né, para que os mesmos passassem, né, de lado, que pelo menos pegasse ali um pouco da sombra de Pedro, que fossem curados. Olha só, eles nem imaginavam que se tinha hospital ou não, mas sim que os milagres prevaleciam após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, a igreja de Jesus, ela recebeu um avivamento espiritual indispensável para proclamar sob o poder do alto. Então, sempre foi a missão de Cristo na terra. É tanto que lá em Marcos capítulo 1, versículos 15, ele disse, olha, o reino de Deus está perto, o reino está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Lá em João, no capítulo 16, versículos 33, quando sempre Jesus, ele tinha uma palavra de conforto para os discípulos, quando ele está lá, capítulo 16, que fala justamente sobre o Espírito Santo. Ele diz, eu tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, não saia do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco 2. Graças a Deus, meus irmãos, agora iniciaremos o bloco 2, que tem como título O Avivamento na Missão
da igreja local. O avivamento nas missões locais. O avivamento, irmãos, ele produz uma chama na gente, né? E também ele produziu uma chama tão grande no coração dos discípulos, que mesmo as perseguições, quando vieram, eles não ligaram, eles pregaram a palavra de Deus ousadamente, porque esta era a ação do Espírito Santo de Deus. Quanto mais havia perseguições, mais a igreja crescia. Quanto mais havia a necessidade de os irmãos serem presos, serem mortos, serem chicoteados, mais a igreja crescia. Lembrando que lá em Atos capítulo 1, versículo 15, foi apenas 120. Quando a gente lê em Atos capítulo 2, versículo 41, o número cresceu para 3.000. Quando a gente olha em Atos capítulo 4, versículo 4, o número cresceu para 5.000. Quando a gente olha em Atos capítulo 5, versículo 14, diz que uma grande multidão o seguia e que o número de discípulos ia se multiplicando. E em Atos capítulo 6, verso 17, vai dizer que a igreja se expandiu na Judéia. Olhe só a forma que esses homens pregaram a palavra de Deus ousadamente. E é tanto que eles eram interrogados na frente do sacerdote, na frente dos anciões, e eles não cessavam de admoestar aquele povo, pregavam a palavra ousadamente. O pastor Antônio Gilberto, no seu livro Evangelismo Pessoal, ele diz o seguinte: o alvo do evangelismo pessoal é tríplice: salvo os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Salvar os perdidos, restaurar os desviados e edificar os crentes. Então, este é o principal alvo do evangelismo. O evangelismo, nas missões regionais, ele tem dois pilares. Um é a oração e o outro é a leitura devocional. Jesus, ele disse em Mateus capítulos 10, verso 31, quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque isso iria acontecer. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, a perseguição é um dos rodapés da Bíblia de estudo da aplicação pessoal. O autor diz assim: a perseguição levou os cristãos além de Jerusalém, fazendo com que fossem a Judéia e a Samaria, cumprindo assim a segunda parte da instrução de Jesus Cristo. Olhe só o que o autor ele vai nos dizer. É tanto que era para fazer discípulos, batizar e ensinar as doutrinas bíblicas. E o interessante é que esse avivamento, ele percorreu tanto que na Inglaterra, no século XVIII, o avivamento tirou as igrejas das cinzas, porque muitos lá estavam desanimados, para um estupendo crescimento numérico. Multidões se... O escritor vai dizer do livro que as multidões se acotovelavam nas ruas para ouvir os servos de Deus. Olha só que resultado dava o avivamento lá na igreja na Inglaterra. Nos Estados Unidos, no ano de 1857 a 1859, diz que nos Estados Unidos cerca de 2 milhões de pessoas converteram-se a Cristo no avivamento que varreu os países nessa época. E a lição vai falar justamente de um desses episódios. Lá no país de Gales, no ano de 1904, que foi 100.000 pessoas que se converteram a Jesus Cristo. Isso é fora das igrejas agregadas, como tinha lá.
Na Coreia do Sul, a gente sabe que ainda hoje, os ventos desse avivamento ainda enchem dezenas de milhares de cristãos, ainda hoje. É tanto que tinham o chamado Maravilhos da Oração, homens fervorosos. Um deles é Zinzendorf, que dizia que esse homem, ele orava tanto e fazia com que as pessoas sentissem a oração dele. Ele dizia, enquanto eles iam pregar, 10 jovens, às 10 horas da noite, certo? À 1 da madrugada, esses homens oravam e cantavam e proclamavam ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, veja, irmãos, a igreja, ela obteve um resultado muito significativo com o avivamento da igreja, com a leitura diária, com as orações. Então, as marcas da igreja de Cristo, como foi que eles prevaleceram? Firmeza doutrinária era o seu alicerce. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, ele levava a oração a sério, ainda em Atos 12, 42, todos perseveravam unânimes em orações e súplicas, Atos 1 e 14, a oração da igreja era fervorosa e poderosa, Atos capítulo 4, verso 31, e em situações adversas, a igreja fazia contínua oração, Atos capítulo 12, versículos 5. Meus amados irmãos, não saia do seu local, que logo, logo iniciaremos o bloco de número 3. Estamos de volta, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Não saia do seu local para meditar na tudo que foi falado aqui. Agradeço a Deus a sua paciência. Nos acompanhe pelas mídias sociais, pelos nossos canais do YouTube, EBD em Síntese, de Mossoró, pelos canais da TCM 838 e pela nossa rádio Libertadora FM 96.3. Olha só, meu querido, tópico número 3, o avivamento e as missões transculturais. Sabemos que a missão da igreja, a primeira igreja missionária, ela foi a igreja de Antioquia, né? Lá em Atos capítulo 11, versículo 20 e verso 21, dizia que havia lá alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos e anunciavam o Senhor Jesus Cristo. E a mão do Senhor era com eles. E foi ali onde os primeiros cristãos os primeiros discípulos, aliás, foram chamados de cristão. Então, por causa do crescimento da igreja, os discípulos mandaram quem para lá? Barnabé, que diz assim o texto no verso 22 do capítulo 11. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos das igrejas que estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Olhe só, irmãos, o que a oração e a leitura da palavra, ela torna o homem avivado. E a evangelização, irmãos, a gente sabe que é um ato de comunicar as boas novas, que é a palavra de Deus, de salvação a todas as pessoas, né? E as missões é um trabalho missionário, como a gente bem sabe, né? De evangelismo. Então, a palavra missão, como eu falei no começo, significa tarefa que deve ser feita por alguém a mando de outra. Então, essa é a palavra missão. E existem as missões transculturais, né? Que são as missões em outras nações. Existem as missões nacionais, que é em nossa própria terra. Então, o conceito de missão, no contexto bíblico-teológico, é enviar. Vem da palavra grega apóstolo, né? Esse vocábulo, ele é usado no Novo Testamento para designar quem? Os 12 apóstolos que foram enviados, os 12, as escolhas que o Senhor Jesus Cristo deu nome por nome em Lucas capítulo 6, versículo 13. E também é usado para os enviados como os embaixadores ou missionários da igreja. 2 Coríntios capítulo 8, verso 23 e Filipenses capítulo 2, versículo de número 25. Então, meus queridos, a evangelização nesses países, muitos países eles foram berço do evangelismo, muitos países foram berço do Pentecoste e hoje existe uma verdadeira decadência por esse evangelismo. Muitas igrejas hoje
onde tiveram avivamentos, hoje tem igrejas fechadas. Se você fizer uma busca, você vai encontrar vários homens de Deus que pregaram a palavra, que não deixaram sucessores, que as igrejas se fecharam. Então, a partir da Europa, foi onde o evangelho se expandiu no mundo. A gente vê lá no finalzinho de Atos, Paulo faz a primeira, segunda, terceira viagem missionária, que dá para entender até os confins da terra, que é até o dia de hoje. E também na Europa foi alcançado a África, onde se destacou um homem chamado David Livingstone, né, o nome desse, até difícil o nome é, em 1841 a 1873. Esse homem ele ganhou muitas almas para o reino de Deus. Também existia Hudson Taylor, que foi um dos missionários na China em 1853 a 905. Houve também outros missionários, né, que se dedicaram à sua obra missionária. Homens que teve até no Titanic, um varão muito abençoado que ficou em um navio chamado Titanic para afundar, salvou a sua filha e eles salvou outras pessoas e ele morreu fazendo aquilo que foi chamado para fazer, né? Então, há países na Europa, alguns continentes, que nem 5% das pessoas frequentam a igreja. Elinaldo Renovato, no seu livro, ele diz o seguinte: na Europa, a situação é pior. Grandes catedrais que abrigaram milhares de cristãos foram vendidas, se tornaram bares, discotecas, restaurantes, casas de danças, até mesquitas muçulmanas. Mas, em Atos 1:8, o texto deixa bem claro: até os confins da terra. Então, esses homens, eles tinham conscientização, como a gente chama, do imperativo de Jesus, que ordenou aos seus discípulos a ir por todo o mundo, a fazer discípulo, a pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse objetivo só pode ser alcançado, certo? Deixar bem claro. Pregar o evangelho a toda criatura. Esse objetivo, ele só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, pelos líderes e dirigentes e até mesmo os próprios membros da igreja. Então, o avivamento espiritual, ele só é alcançado quando eu dispuser a buscar, a clamar, a interceder, a ler, a meditar, a ter uma devoção, a fazer tudo para a obra de Deus. Abacuque, no capítulo 3, no versículo de número 2, olha o que o profeta vai dizer: ouve, Senhor, ou ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos o notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, meus queridos, a gente vê que quando a gente olha a Bíblia de Estudo Pentecostal, nos versículos 1 e 8, quando a gente olha aquelas notas das Bíblias de estudo, diz que uma série de boas novas, elas deveriam ser transmitidas geograficamente de Jerusalém, que foram lá, até Samaria, Judéia e, por fim, até os confins da terra. E até essa palavra, ela foi alcançada aos gentios em todo o mundo, com dedicação, com disciplina, com testemunho. O avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. Então, os cristãos avivados, eles demonstram um compromisso com Deus
e com a missão da igreja, que é fazer discípulos. Eles têm o amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local. Não deixa só a responsabilidade para o pastor ou para o dirigente. Então, essa cooperação, tanto regional como transcultural, ele depende totalmente da nossa busca constante do Espírito Santo de Deus. E em várias igrejas, ainda assim, demonstração de avivamento espiritual, de manifestação do poder do Espírito Santo, e em favor, e em busca constante, no fervor de quê? De buscar almas para o Senhor, porque ele sabe, que Tiago 4,4 ele diz, infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ou seja, quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Quando a gente lê o versículo 4, o Tiago ele diz o seguinte, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem para o vosso próprio proveito. Mas a igreja primitiva, ela tinha esse desejo de buscar as almas que estavam sendo perdidas. Então, esta é a maior missão da igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado. Não esqueça de nos acompanhar pelas mídias sociais e em breve estaremos novamente aqui para ministrar as próximas lições. Meus queridos, muito obrigado. Em nome de Jesus e a paz do Senhor.